Olá, gente. Meu nome é Verônica Pedroso e eu estou aqui para contar mais um caso francês para vocês. Como vocês já sabem, esse canal aqui é um canal que conta para vocês os crimes, as barbaridades, as maldades que acontecem aqui na França. Porque a gente tem a impressão de que a França é um país calmo, o povo francês é educado, eles são tranquilos. É uma ilusão. Não é verdade. Aqui acontece da mesma forma que acontece no Brasil e nos Estados Unidos, crimes que deixam a gente de boca aberta. E aqui eu acho que os crimes são mais planejados. Os assassinos aqui, eles são mais frios, são mais calculistas. E o crime que eu vou contar hoje pra vocês é mais um alerta para que a gente fique sabendo que a gente não conhece ninguém. As pessoas são uma caixinha de surpresa. O crime de hoje é um feminicídio. É o caso da Alexia Daval e do marido dela, Jonathan Daval. Eles eram um casal maravilhoso, um casal em harmonia, mas a Alexia morreu. E aí vai começar a nossa história. O resumo disso, para você saber se você quer continuar ou não vendo esse vídeo, é o seguinte. A Alexia, ela sempre fazia uma corrida de manhã e ela saiu para fazer essa corrida 9 horas da manhã, saiu tal e não voltou. O Jonathan, estando em casa 11 horas da manhã, cadê a Alexia? A Alexia não voltou para casa. Então eles começaram a procurar, foram em hospitais, foram na polícia e nada. Até que o corpo da Alexia foi encontrado carbonizado numa floresta próximo à cidade do Jonathan e da Alexia. Quem matou a Alexia? O que a Alexia escondia ou o que o Jonathan estava escondendo? É isso que a gente vai começar a estudar, né? A contar um pouco mais em detalhe a partir de agora. A Alexia e o Jonathan, eles se conheceram quando ela tinha 16 anos, ele tinha 21, numa das férias de inverno. Ela estava fazendo esqui, viu esse cara que era muito bonito, muito legal, trocaram um telefone e uma semana depois ela convidou ele para o aniversário dela. Eles moravam perto, mesma cidade, assim, então era fácil para eles se encontrarem. E daí se encontraram e começaram o relacionamento. Mas relacionamento, assim, um dos primeiros da vida dele, sério. Porque ela era super novinha, ele também, aos 21 anos, ele não tinha tido uma namorada, assim, séria ainda. Então, o primeiro amor dos dois. Ficaram juntos, construíram muitas coisas juntas, casaram e viviam super bem. Super bem, só fachada, né, gente? Como nos outros vídeos que a gente já viu, os casais, às vezes, têm uma aparência maravilhosa diante dos outros, mas no fundo, é uma porcaria, né? Discussão, desentendimento, não tem mais amor. E é isso daí que acontece, que geram os crimes, certo? Então, com o Jonathan e com a Alexia não foi diferente. Eles tinham uma aparência de casal feliz, casal contente, e no fundo, não era nada disso. O crime. Vamos começar. Esse crime foi um crime que aconteceu na cidade de Gray, lá no norte da França, uma cidadezinha pequena, de mais ou menos 1000 habitantes. Todo mundo conhecia todo mundo. Os pais da Alexia, eles tinham um bar, assim, na cidade. Barzinho de tomar café, comprar pão. Bar simples, todo mundo conhece todo mundo, né? Então ela era conhecida, ela era muito alegre, muito feliz, linda, ela gostava de conhecer pessoas, falar. Já o Jonathan, ele era mais introvertido, ele ficava mais na dele, ele era quietão e tal. Então eles causavam um equilíbrio ali no casal. Eles se cumprimentavam. Ela com toda essa alegria, com toda espontaneidade, e ele quietão na dele dava uma equilibrada, um equilibrava o outro. A Alexia, ela saiu para fazer a corrida dela no dia 28 de outubro de 2017. Às 9 horas da manhã, o Jonathan saiu para trabalhar e tinha que entregar alguma coisa para um cliente, ele trabalhava com informática. Ele pegou o carro da empresa dele, tô falando do carro porque esse carro foi muito importante na hora do crime. Pegou o carro da empresa dele e foi entregar o material para o cliente. Voltando para casa às 11, ele começou a chamar a Alexia. Cadê a Alexia? Ela não estava em casa. Aí ligou para a mãe dela. Alexia tá aí? Não. Aí ligou para a irmã. Cadê a Alexia? Ela passou? Não. Daí ele pegou o carro e foi dar um rolê pela cidade. Passou no bar. Sogro, tudo bem? A Alexia passou aqui? Não, não passou. Ah, toma um café. Ele tomou um café ali com o sogro dele, conversou e continuou procurando. Mas ele achou estranho. Aí conversou com o cunhado dele, o marido da irmã da Alexia, e eles começaram a procurar e nada de encontrar. Foram nos hospitais, porque às vezes ela saiu para fazer uma caminhada, uma corrida, deve ter se machucado, deve estar no hospital e ninguém sabe. Foram nos hospitais, ninguém com o nome de Alexia Daval. E daí não tinha mais o que fazer, vamos acionar a polícia.
Foi o Jonathan, o marido dela, que foi até a polícia, ele contou tudo, ela saiu pra caminhar às 9, né, fez a corrida dela, normalmente ela dura no máximo 1 hora, cheguei em casa às 11 e não achei. Cadê a Alexia? E daí a polícia anotou tudo, a polícia foi bem legal, viu? Eles realmente prestaram atenção, porque normalmente a polícia deixa correr um pouco, porque, poxa, uma pessoa de 29 anos, que era a idade da Alexia, sumiu menos de 48 horas, eles não dão muita atenção, porque, poxa, ela já é adulta, ela faz o que ela quer da vida dela. Mas lá, como era uma cidadezinha pequena, eles realmente levaram a sério e no dia seguinte eles já começaram a procurar, busca e não encontraram. Aí tinha helicóptero procurando ela nas áreas mais difíceis. Então, ela sumiu no dia 28 de manhã, procuraram no dia 29. Ela só foi encontrada no dia 30 de outubro de 2017. O corpo dela foi encontrado numa floresta, perto da cidadezinha dela, e o corpo estava carbonizado. Alguém tinha feito alguma coisa com ela e tinha queimado o corpo. Quando se queima o corpo, é para esconder as provas, para não deixar rastro de nada. Isso chocou muito essa cidadezinha, porque foi horrível. Como que você acaba com a vida de uma pessoa e ainda acaba mais ainda queimando ela? A polícia começou então a tentar ter mais prova, investigar. A primeira hipótese que eles tinham era: tem um assassino solto aqui pela cidade. A cidadezinha toda já ficou com medo, todo mundo, ai, tem um assassino aqui entre nós, tem um assassino, todo mundo fechando porta, janela, com medo. Mas aí, mais a fundo, foram estudando e nada. Começaram a conversar com os vizinhos, amigos, família, fazer interrogatório. Um dos vizinhos, ele comentou uma coisa extremamente importante, que foi, assim, o que ajudou muito na investigação. Na garagem, na frente da garagem da casa da Alexia e do Jonathan, tinha uma placa de metal. Então, quando entrava e saía o carro, essa placa de metal ela não estava bem colocada e fazia um barulho. E um dos vizinhos falou: olha, na noite de sábado para domingo, eu escutei essa placa de metal, mais ou menos 1 hora da manhã, alguém saiu o carro da casa deles, eu tenho certeza. Porque toda vez que chega ou sai alguém, essa placa faz barulho. E eu lembro que isso me acordou, eu precisava tomar um remédio, então eu olhei o horário, era 1 hora da manhã e alguma coisa. Alguém saiu, pode ter certeza. Aí eles falaram, mas o Jonathan falou pra gente que ele não saiu. Ele falou pra gente que ela foi correr e que num dia antes ele dormiu. Porque o que aconteceu no dia antes do crime? Um dia antes do crime, foi dia 27, a família dela resolveu fazer um jantar. Então eles fizeram um jantar, estavam nesse jantar a mãe e o pai da Alexia, a irmã da Alexia com o marido, o Jonathan e a Alexia. Então eles fizeram o jantar ali no dia 27, comeram bem. O Jonathan voltou para casa com a Alexia às 23 horas, 23h30, antes da meia-noite. E o Jonathan falou para a polícia que eles dormiram e ela acordou no dia seguinte e ela foi fazer essa caminhada, porque ela tinha comido bastante, ela queria perder uns quilinhos. Ele falou isso, ele falou que ninguém saiu de casa, só que o vizinho alertou, falou, não, tenho certeza que alguém saiu de carro, porque essa placa fez barulho. E a polícia foi lá na casa investigar e viu que realmente tinha placa de metal, eles colocaram, saíram do carro e realmente a placa fazia barulho. Pegaram o carro do Jonathan e levaram para a investigação. E o que o Jonathan, burro, não sabia, esse é um típico caso de pessoa que faz tudo errado. Ele foi lerdo do início ao fim, mas também ele não tem perfil de assassino ou de outra coisa. Depois a gente vai falar do perfil da personalidade dele. O que o lerdo não sabia é que no carro dele, porque era um carro do serviço dele, ele usava esse carro para fazer as entregas de material para os clientes. Então, era um carro do serviço. O que tinha nesse carro, gente? Tinha um rastreador GPS. Então, a polícia pegou o carro, pegou todos os dados do rastreador GPS e viu que realmente do dia, né, da madrugada do 27 de outubro de 2017 para o 28 de outubro de 2017, o carro tinha saído lá pela 1 hora da manhã. E ele tinha estado a mais ou menos 2, 3 quilômetros do local onde o corpo foi encontrado. Como é que o Jonathan ia mentir? O carro dele tinha sido encontrado perto do local do crime. Não tinha mais o que ele falar. E outra coisa que a polícia fez também, eles recolheram as marcas do pneu que estavam próximos à cena do crime e compararam com o pneu do carro dele. E era o mesmo. Então não tinha como ele mentir e falar que ele não esteve perto do crime. Porque ele esteve. E ele falava que não era ele, que não era ele. E tudo isso
tem que saber uma coisa, já estávamos em janeiro de 2018, então 3 meses se passaram. Nesses 3 meses, o Jonathan, ele foi um ator, gente, um ator. Ele ficou na casa com os sogros dele, a mãe da Alexia e o pai da Alexia. Ele chorava muito, ele tava muito triste, tinha acabado a vida dele, ele amava a Alexia. O cara foi um ator, vou colocar umas fotos aqui, vocês vão ver. Ele foi um ator. Ele enganou todo mundo. Durante 3 meses, os sogros ali consolando ele, calma, nós vamos achar esse assassino, nós vamos achar essa pessoa. E o assassino estava do lado deles e eles não sabiam. Então o Jonathan, ele tinha um sangue frio, ele tinha uma capacidade de mentir que era fora do comum. Ninguém podia falar que foi o Jonathan, ninguém. Tanto é que quando a polícia chegou, 3 meses depois, chegaram na casa e falaram, olha, nós vamos prender o Jonathan porque ele é um suspeito. A sogra deu risada, falou, não, ele não é suspeito, ele é como se fosse um filho pra gente, ele não matou a minha filha. E daí a polícia foi explicando, né, as provas, a gente tem que verificar, porque a história está mal contada. Ele esteve perto do local do crime, o que aconteceu. Ele foi preso, ficou 48 horas preso e não falava nada, falava que não era ele, que não era ele, que não era ele, que não estava entendendo nada. Até que colocaram a sogra na frente dele. E quando ele viu a sogra perguntou, Jonathan, olha pra mim. Você tem alguma coisa para dizer? E ela deu uma foto da Alexia para ele. E ele viu aquela foto da Alexia com o gato dela, que ele gostava muito do gato. Ele desabou. Daí ele olhou para os advogados, né, que estavam lá na sala e falou assim, nossa, eu posso dirigir a palavra para minha sogra? Ele disse, claro, fala com ela. Ele se ajoelhou nos pés da sogra e falou, desculpa, fui eu matei sua filha. Eu não tenho perdão, desculpa. Sabe o que essa mulher fez, gente? Ela levantou ele, abraçou ele e falou, olha, muito obrigada de contar a verdade. Obrigada. É uma cena, assim, que a gente não espera ver, né? Porque normalmente, poxa, esse é o assassino da minha filha. Ele acabou de confessar aqui na minha frente. Você abraça o assassino da sua filha e fala, obrigada por contar a verdade. Mas pelo menos ali ela tinha a certeza de que o crime ia ser resolvido. Eles tinham achado o assassino da filha dela. Eu achei super nobre ela fazer uma coisa dessa. Porque não é todo mundo que faz, não. Né? Você fica com raiva ali, você já quer matar a pessoa na sua frente, você quer dar uns bicudas, você quer fazer mal. Ela não, ela teve essa serenidade, obrigada por você falar a verdade. E depois ali acabou, ele já tinha confessado, estava sendo gravado, não tinha como voltar atrás. Daí foram para os detalhes do crime. O que aconteceu nessa madrugada do 27 de outubro para o 28 de outubro? O que ninguém sabia é que eles eram um casal bonito, um casal de harmonia, de fachada. A Alexia, ela queria muito ter filho, muito, muito, muito. Então ela fazia tratamento e ela sempre ficava falando pro Jonathan, vamos fazer amor, tem que fazer amor, porque eu quero ter neném, vamos fazer. E ele às vezes não queria. Ele não queria porque ele tava cansado, ele queria fazer outra coisa. Às vezes ele não queria. E daí ela ficava pé da vida e falava, você não serve pra nada, você é um broxa, você não faz nada direito. E daí o que ele fazia? Ele pegava as coisas dele e ia pra casa da mãe dele. Falava, eu vou sair. Ele saía. E sempre era assim. O Jonathan, ele não resolvia as coisas. Sempre que a Alexia começava a falar as coisas, ele não gostava muito, pra ele não perder a cabeça, ele saía de perto. Ele falava, eu vou sair. Calma aí que eu vou sair. E ele saía. Quando ele voltava, ela tava mais calma, tava pé da vida com ele, mas tudo bem. E esse era o comportamento dele. Ele sempre estava em fuga, ele não resolvia os problemas dele. Sempre em fuga. Só que nessa madrugada, ela pediu pra ele, né, vamos fazer amor, preciso ter um filho, você é um bosta, você não me ajuda em nada. Ela era muito grossa nas palavras com ele, tá? Foram descobrir isso durante as investigações, ela era muito grossa com ele. E ela pedindo, ele foi tentar sair, ela não deixou, pegou no braço dele, e nessa que ela pegou no braço dele, ele ficou extremamente nervoso, começou a brigar com ela, começou a bater muito nela, ela também bater muito nele, daí sabe, né? Começa a briga assim, esquenta pra parar, é muito complicado. Começaram a esquentar, ele ficou muito fora de si, com muita braveza. Ele pegou ela por aqui, segurou firme e estrangulou a mulher. Tinha uma escada que ia pro porão e eles estavam nessa escada aí brigando, porque ele queria sair pra ir pra outro lugar, deixar ela com a crise dela sozinha.
Daí, nessa escada, ele pegou ela, estrangulou a Alexia e deixou ela jogada ali. Depois ele voltou em si e falou, nossa, morreu. O que eu vou fazer? Ele pegou o corpo dela, que estava jogado ali na escada, foi arrastando e colocou dentro do carro dele, o carro do trabalho, que tinha um rastreador GPS. E deixou ali. Isso foi na madrugada. Aí o que aconteceu? Ele pôs esse carro ali e tirou o carro e deixou na frente da casa dele. Mas ele não sabia o que fazer. Daí ele deixou o carro fora, falou, tudo bem, vou deixar o carro ali. Voltou para a casa dele e dormiu. O corpo ficou no carro, na frente da casa dele, a noite inteira. Porque ele estava pensando o que fazer. Ele não sabia o que fazer. Não foi premeditado. Ele não sabia o que fazer. Mas ele matou alguém. Ele dormiu, acordou no outro dia e no outro dia ele teve essa ideia brilhante. Eu vou falar para todo mundo que ela saiu para fazer uma caminhada e que ela não voltou mais. Então, às 9 da manhã, ele sai com o carro, mais uma vez, vai pro local do crime, onde for achado a marca do pneu, o rastreador GPS e tal, e ali ele coloca o corpo dela na floresta e queima o corpo dela. Ele queimou, ele disse, porque ele queria que desaparecesse, que não deixasse traço nenhum. Mas como ele fez muito mal feito, as partes do corpo não foram queimadas inteiramente, e é por isso que eles conseguiram, né, obter o DNA e tudo mais, e encontrar o corpo dela. Então, de acordo com ele, todas as vezes que ele foi fazer um interrogatório, passou na frente do juiz, ele falou, eu fiz tudo o que eu fiz porque eu perdi a cabeça. Ela me xingava demais, ela sempre falava que eu era um bosta, que eu era um merda, e eu perdi a cabeça. 10 anos sendo maltratado desse jeito, eu não aguentei. Eu queria que ela calasse a boca dela e eu estrangulei ela até ela ficar quieta. Só que ela ficou quieta demais e eu matei. Olha o tipo do cara. E qual era essa personalidade do Jonathan? O Jonathan, ele veio de uma família, assim, humilde. Não é pobre, é uma família que sobrevive, sabe? Mas não vai passar férias na Disney. Uma família normal que sobrevive. 7 irmãos, a mãe e o pai. Quando ele tinha 4 anos, o pai dele separou da mãe dele e ele ficou ali sozinho. Ele começou a desenvolver um toque, ele arrumava muito a cama dele, lavava muito a mão, tinha complexo com coisa, tinha que estar tudo limpo. Depois isso foi melhorando, quando ele começou a virar adolescente, foi passando. Mas o Jonathan, ele sofreu muito bullying, porque ele era meio assim corcunda, então ele usava um negócio pra ficar mais reto. E ele sofreu bullying na escola o tempo inteiro, o pessoal chamava ele de corcunda, e ele só foi, né, engolindo aquilo. Ele não era explosivo, ele guardava as coisas pra ele. Os psicólogos, né, durante a investigação, viram que ele tinha uma personalidade muito manipulador e que ele era um camaleão, ele se adaptava nas situações. E o que todo mundo pensa é que ele viu na Alexia a família que ele queria ter pra ele, que ele nunca teve. Porque em vários discursos que ele fez depois que ela foi morta, ele falou, a Alexia era minha vida, a Alexia era meu oxigênio. Mas ele matou a menina, ele tirou o oxigênio da vida dele. Então ele tinha um sangue frio muito, muito forte. Ele era um manipulador, o cara é um doente. Ele explodiu ali no momento, ele não podia mais. Mas isso não é motivo pra você matar uma pessoa. Você tá pé da vida, você não sabe mais o que fazer. A pessoa tá te insultando, gente, separa, divorcia, cada um vai pra um canto, você não precisa matar ninguém. Conversa, separa. Mas não, ele preferiu realmente calar a boca dela definitivamente e acabar com os insultos. Foi mais um feminicídio, foi mais um caso de um marido que mata uma mulher, não vai ser o último, mas esse aqui chocou a França, porque o marido foi digno de ator de Hollywood, ele merecia o Oscar. Se eu puder, eu vou colocar um pouquinho aqui no final, um pedacinho da cena onde ele está fazendo a caminhada para ela, o que ele está fazendo o discurso, ele só chora. O cara é um ator, gente, o cara é um ator. Obviamente foi julgado, pegou aí 25 anos de prisão e não tem como ele recorrer. Vai passar aí o resto da vida dele lá na cadeia e não vai sair não. Mas o Jonathan, pra gente ver, pra gente concluir o vídeo, que tá ficando bem longo, como as pessoas são. Ele era calmo, ele era educado, ele ajudava todo mundo,
Mas, mesmo assim, ele matou uma pessoa querida, uma pessoa que ele dizia amar, uma pessoa que estava com ele todos os dias. Então, gente, esse vídeo é mais um alerta pra gente saber que as pessoas são uma caixinha de surpresa. A gente não deve confiar nas pessoas. Crimes acontecem no Brasil, na França, nos Estados Unidos, onde quer que a gente esteja. Cabe a cada um de nós cuidar da nossa segurança, certo? Se você gostou desse vídeo, deixa um comentário aqui. Se você conhece outros casos franceses que você queira que eu traga aqui pro canal, escreve aqui que eu vou pesquisar mais e eu vou trazendo 2, 3 vezes na semana mais casos para vocês e a gente vai vendo aí esses crimes franceses. Porque a gente no Brasil não tem acesso a esses crimes franceses. Então agora eu vou começar a traduzir para vocês verem que franceses também têm uma mente bem doente e não é só americano, não é só brasileiro que faz esse tipo de cagada. Bom dia pra você, boa tarde, boa noite e até o próximo vídeo. Então, muita gente diz que ele falava que ela era o oxigênio da vida dele, que ela era tudo pra ele, mas ele mesmo assim matou, né? Então, o pessoal, os psicólogos durante a investigação dizem que, como ele não teve essa família estruturada, essa família presente que a Alexia teve, quando ele começou a fazer parte da vida da Alexia, ele viu nessa família um porto seguro. O sogro estava sempre ali junto, compreensivo, conversando. Então, ele entrou na vida da Alexia, mas não talvez pelo amor que ele tinha pela Alexia, mas pelo conforto que a família da Alexia proporcionava para ele. Ó, como o cara é manipulador! Ele gostava porque os sogros, né, eles eram um pouco mais ricos, eles iam em restaurante, eles viajavam. E ele não teve nada disso na vida dele, porque ele veio de uma família simples. E quando ele entrou na vida da Alexia, ele começou a ter acesso a essas coisas. Então ele gostava. Ele se sentia realmente um filho. Ele aproveitava da vida, ele curtia em restaurante, o sogro estava sempre ali perto, não tinha problema. Então, muita gente fala que talvez ele não tenha sido apaixonado pela Alexia, mas sim pela família dela. Tanto é que ele tentou enganar todo mundo e somente 3 meses depois da morte dela que ele realmente confessou o crime, porque a mãe dela olhou nos olhos dele e falou: Jonathan, conta a verdade. E ele desmoronou por causa desse olhar da sogra para ele. Ele amava demais os sogros, demais. Tanto é que até hoje, da prisão, ele escreve para os sogros dele.